Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Hoje, com a participação do secretário estadual de Saúde, André Longo, e do secretário de Saúde do Recife, Jailson Correa. Contamos também com as intérpretes Ione e Roberta. Como de costume, os secretários vão falar os dados do dia e suas considerações finais, e em seguida partiremos para as perguntas. Boa tarde, Camila, boa tarde, Ione, boa tarde, Roberta, boa tarde, doutor Jailson, o secretário municipal de saúde do Recife, boa tarde a todas e todos. Registramos hoje 326 novos casos da Covid-19 no estado. É preciso dizer que notamos também alguma instabilidade no sistema SUS-VE, que pode ter comprometido esse número, né, na data de hoje. Né? Nas últimas 24 horas foram notadas alguma instabilidade no sistema. Então, esse número pode estar baixo por conta disso. Sendo 264 quadros leves e 62 classificados como síndrome respiratória aguda grave. Agora, Pernambuco totaliza 80.441 casos da Covid-19, sendo 22.250 casos graves e 58.191 casos leves. Também foram confirmados 53 óbitos, sendo 32 do sexo masculino e 21 do sexo feminino, com idades entre 21 e 94 anos. Esses óbitos, apesar de estarem sendo contabilizados apenas hoje, aconteceram entre os dias 12 de abril e 20 de julho. Dos 53 casos, 36, 68%, ocorreram entre abril e a última sexta-feira. Apenas 17 aconteceram desde dia 18 desse mês, sendo 8 no sábado, 7 no domingo e 2 ontem. Com isso, infelizmente, chegamos a um total de 6.089 mortes pela Covid-19 em nosso estado. Hoje, também chegamos à marca de 58.821 pernambucanos que se recuperaram da doença. Como sempre, gostaríamos de ressaltar o papel de cada um, enquanto sociedade, na construção deste novo momento, dentro desse plano de convivência que estamos desenvolvendo semana após semana. Precisaremos aprender a conviver com a presença do vírus, contendo possibilidades de novas ondas e sempre na busca de manter as pessoas protegidas. Apesar de boas perspectivas, que espero que se concretizem o quanto antes, ainda não temos vacina e nenhum tratamento de eficácia comprovada. Por isso, dentro desse processo de retomada, precisamos seguir rigidamente cada protocolo que tem sido proposto pelas autoridades sanitárias e pelos setores envolvidos. Cada recomendação precisa ser seguida, porque, como temos defendido desde o início, prevenir é sempre a melhor proteção e nós precisamos estar sempre atentos à possibilidade da presença do vírus. Do nosso lado, por determinação do governador Paulo Câmara, continuamos fazendo o nosso trabalho para garantir a assistência à saúde a todos que precisam e para acompanhar os movimentos do vírus. Apesar de estarmos vivenciando claramente uma tendência de queda e estabilização da Covid-19, continuamos com um grande esforço de abertura de leitos, focados na abertura em especial no Agreste e no Sertão. Desde ontem, temos 30 novos leitos de UTI dedicados à Covid-19, sendo 10 no Hospital Jesus Pequenino em Bezerros, unidade que também passou a disponibilizar outros 10 leitos de enfermaria para a gestão estadual. Ainda no Agreste, mas desta vez em Garanhuns, assinamos na noite de ontem o contrato para outras 10 vagas de terapia intensiva na unidade privada Casa de Saúde do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E em Petrolina também colocamos mais 10 novos leitos de UTI que foram abertos na nossa unidade pernambucana de atenção especializada, a UPAE de Petrolina, que agora totaliza 20 vagas para pacientes graves da Covid-19 que precisam de cuidados intensivos. Nós não vamos parar por aí. No próximo sábado, o governador já anunciou sua ida ao Sertão para inaugurarmos os hospitais de campanha de Serra Talhada e de Petrolina. Pense, cada vez que for sair de casa, pense em ser um agente de proteção toda vez que sair de casa para desenvolver
alguma atividade. Proteja-se, proteja você, proteja a sua família. Doutor Jailson, passo para suas considerações iniciais. Muito boa tarde, doutor André Longo, querido amigo, secretário estadual de saúde de Pernambuco. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Ione, Roberta. Boa tarde a todos que nos assistem aqui. Como de hábito, nós abrimos com uma brevíssima um brevíssimo recorte dos dados do Recife em relação aos casos confirmados nas últimas 24 horas. Então, tivemos aqui em Recife 58 novos casos confirmados, sua grande maioria casos leves, com 14 casos de síndrome respiratória aguda grave e 44 casos leves. Notar também que a partir do momento em que aumenta a testagem em novas populações, novos grupos, inicialmente grupos de trabalhadores das áreas essenciais, hoje no momento com a expansão da testagem nas nossas unidades de saúde e da capacidade de testagem do Estado, nós observamos um aumento relativo em relação aos casos graves, relativamente aumentam os casos leves pela própria estratégia de testagem que vai sendo ampliada e, portanto, mostra essa tendência daqui em diante também, que vai ficando mais forte o aumento de casos leves, o aumento relativo de casos leves. Foram então confirmadas 4 mortes no período dessas últimas 24 horas, mortes que ocorreram antes, mas que foram confirmadas agora. É um dado importante que o prefeito Geraldo Júlio anunciou nesses últimos dias, né? Ultrapassamos em Recife a quantidade de 20 mil pessoas que se recuperaram de Covid-19 aqui na cidade do Recife. Então, um dado muito significativo, 20 mil pessoas tiveram a doença, foi confirmada e laboratorialmente e estão recuperadas da Covid-19. Nós também totalizamos marcas importantes por esses dias, sendo mais de 12 mil atendimentos, né, mais de 2.200 altas nos serviços hospitalares da Prefeitura do Recife. São dados bastante significativos. Também aqui em Recife nós temos observado, né, já mais de 60 dias de queda consistente do número de casos, do número de óbitos e dos demais indicadores que são acompanhados pela Prefeitura do Recife, a exemplo do dado que foi anunciado hoje pelo prefeito Geraldo Júlio, da redução dos acionamentos das ambulâncias do SAMU, quando a gente compara, por exemplo, essas primeiras 2 semanas de julho, né, a média de casos de acionamentos de ambulância do SAMU por causas respiratórias foi de 127 acionamentos por semana, comparado ao mês em que houve o pico da doença aqui na nossa cidade e houve o recorde de acionamentos de ambulâncias, esse número semanal era de 377, contra 127 das 2 primeiras semanas de julho, o que equivale a uma redução de 66% no número de acionamentos do SAMU. SAMU que chegou a uma marca importante de 4 mil atendimentos, 4 mil vezes equipes do SAMU do Recife foram atender as pessoas na sua casa ou numa via pública por causas respiratórias, frequentemente, muito fortemente na residência das pessoas. Então, esse foi o marco atingido na data de ontem, por isso a gente faz aqui o registro, aproveita e agradece também, como fez o prefeito Geraldo Júlio, a esse contingente de trabalhadores, desde os teleorientadores, os teleatendentes, os radiooperadores, os condutores das ambulâncias, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, enfim, toda a equipe que faz o SAMU Metropolitano do Recife, o nosso reconhecimento e agradecimento. Nos nossos leitos de UTI, Recife, é importante lembrar, ultrapassou a meta estabelecida de leitos de UTI. Hoje temos 342 leitos de UTI nos hospitais de campanha que não existiam há pouco mais de 2 meses atrás. Nesses leitos temos 185 pacientes lutando pela vida na data de hoje, um dado também bastante significativo. Até mais um pouco pacientes nas UTIs do que pacientes nas enfermarias em Recife. São 178 pacientes internados nas enfermarias.
A título de serviço, a gente poderia destacar aqui a questão da vacinação. É fato que a campanha de vacinação contra a gripe já foi formalmente finalizada pelo Ministério da Saúde, mas, como em muitos lugares do Brasil, houve uma dificuldade especial de atingimento das metas de campanha vacinal naquelas populações que foram colocadas por último na estratégia do Ministério da Saúde, exatamente porque coincidiu, por exemplo, com períodos de quarentena mais rígida, com período de lockdown, e isso fez com que houvesse uma diminuição do atendimento das vacinas nessas populações. E aqui eu faço também, reitero o chamado aos pais e as pessoas responsáveis pelas crianças, para levar crianças acima de 6 meses até 5 anos, para os postos de vacinação, além também das gestantes e das mulheres que tiveram bebê até 45 dias após o parto. Então esses são os principais grupos que precisam ainda fazer o esforço de atingimento da meta da campanha de vacinação contra a gripe. Importante levar aos mais de 170 postos que a Prefeitura do Recife tem disponíveis. Além disso, também a população acima de 55, entre 55 e 59 anos, que ainda também não atingiu a meta da campanha de vacinação. Acho que esses são os principais dados de hoje, doutor André. A primeira pergunta de hoje é de Carlos Madeiro, do UOL. O que faz Pernambuco ter uma letalidade bem mais alta da doença em relação aos outros estados do Nordeste? Bom, nós já abordamos esse tema em outras ocasiões aqui nas coletivas. É fato que isso se deve à estratégia de testagem. Na verdade, alguns estados optaram por fazer testagem de casos leves na sua estratégia, né, de forma mais precoce do que Pernambuco. Pernambuco sempre teve o foco voltado para testar casos graves, em um primeiro momento, dada a escassez de testes, casos graves com RT-PCR, né, e também os casos de óbito. A nossa vigilância extremamente ativa faz um diagnóstico mais precoce e amplo, né, dos casos de óbito e dos casos de síndrome respiratória aguda grave. É fato que, na medida em que a gente expande, né, a testagem para casos leves, para o diagnóstico de casos leves, e são difundidos os testes rápidos para os municípios, nota-se uma paulatina redução dessa letalidade, na medida em que você diagnostica mais casos leves. Quando você está focado em testes apenas para casos graves, obviamente sua letalidade tende a ser mais alta que em outras localidades. Então, isso se deve, em especial, à estratégia de testagem e, na medida em que Pernambuco expande, né, para todos os sintomáticos, né, a testagem através de RT-PCR, na medida em que os municípios passam a utilizar mais o teste rápido, com verdadeiros inquéritos epidemiológicos, mesmo em pessoas assintomáticas, coisa que foi feita em outros estados, acaba por reduzir a letalidade, e isso vai acontecer também aqui em Pernambuco no decorrer das próximas semanas e dos próximos meses, voltando ao patamar, ou apresentando o patamar que é esperado para a doença, né? Porque a doença ela é a mesma estruturalmente. Pernambuco fez o seu papel do ponto de vista de expansão de sua capacidade instalada, né? E é de se esperar que a letalidade pelo vírus seja a mesma, ou seja, muito próxima, né, em todos os estados. Pedro Alves, do G1. Pernambuco está, de alguma forma, previsto para receber alguma das vacinas em teste no Brasil, ainda que para um número ínfimo de profissionais de saúde? Não há nenhuma previsão nesse momento, né, de testagem de vacina aqui em nosso estado. Nós não fomos procurados pela gestão estadual, acho que a gestão municipal também não foi procurada, nem a gente tem ciência de nenhum estudo para testar a vacina aqui no território pernambucano. Talvez pudesse. Fala, Jair. Só fazer um comentário, aproveitar essa pergunta para comentar rapidamente de dados que têm sido publicados recentemente, que têm sido nos deixado bastante animados e dados bastante promissores
sobre os estágios iniciais de pesquisa em seres humanos de vacinas. Várias vacinas, pelo menos 3 mais importantes, estão em fase mais avançada. E agora começam a fazer o que a gente chama de fase 3, que é a terceira fase de testagem das vacinas em seres humanos, em que é necessário vacinar uma quantidade expressiva de pessoas, seguir ao longo do tempo essas pessoas em relação ao risco ou não e a possibilidade ou não de contrair Covid-19 e, se contraindo Covid-19, ter eventualmente formas mais graves e, portanto, esse segmento, esse acompanhamento é um período que deve levar meses, né? Então, a gente fica muito animado com as possibilidades de vacinas poderem ser distribuídas em larga escala no mundo inteiro, mas essa etapa científica é muito importante para, além de garantir que essas vacinas sejam seguras e aparentemente elas demonstram um bom perfil de segurança, para que elas possam então se mostrar eficazes e efetivas. O que nós tecnicamente chamamos de arrolamento de voluntários para as pesquisas acontece a partir das articulações das instituições de ensino de pesquisa, geralmente, com instituições de ensino e pesquisa de outras regiões do Brasil, ou mesmo instituições produtoras de vacina de outras partes do mundo. Isso está sendo feito até alguma medida em regiões do Brasil, e nós esperamos. É importante que brasileiros sejam envolvidos nessas pesquisas, porque o perfil genético também das populações e a população brasileira muito com a miscigenação étnica e cultural que nós temos aqui, é muito importante que a gente possa testar a vacina no Brasil e ver se ela é eficaz também entre brasileiros. E isso é uma etapa significativa, mas é uma data a ser lembrada pela possibilidade de termos aí vacinas promissoras, acendendo uma esperança importante no futuro não tão distante, para que a gente possa ter vacinas disponíveis. Priscila dos Santos, da Folha de Pernambuco. Quanto tempo levará para uma análise concreta do cenário do novo coronavírus no Estado, após a reabertura das atividades sociais e econômicas que está ocorrendo? Bom, essa análise a gente já explicou aqui, ela tem sido feita praticamente diariamente, né, mas com um recorte semanal que nós procuramos fazer tão logo os dados epidemiológicos das semanas são finalizados. Nós analisamos sobre vários prismas, considerando casos graves, considerando casos leves, considerando a demanda sobre o sistema de saúde, a evolução do número de óbitos. Isso tudo é analisado após cada intervenção. A gente sabe que os efeitos, né, de uma determinada abertura, ela se faz a partir de 8, 10, mas marcadamente ela se mostra após o 14º dia. Então você tem que esperar um período, né, e ir acompanhando isso dentro dos números, né, dentro do contexto epidemiológico. A gente sabe que Pernambuco vive hoje um cenário epidemiológico que é heterogêneo. Ele tem marcadamente uma tendência de resolução, né, na região metropolitana do Recife, com destaque especial para a capital, mas ainda tem fases diferentes dentro do cenário epidemiológico, no Agreste, no Sertão Central e no Sertão do São Francisco. Então a gente está acompanhando esses cenários epidemiológicos após cada intervenção, lembrando que o Agreste e o Sertão estão em fases distintas da região metropolitana, ou seja, a primeira macro-região está em uma fase do plano de convivência diversa das outras 3 regiões, e isso está sendo acompanhado, né, semanalmente, né, com recortes específicos para que a gente possa tomar decisão, né, dentro dessa análise que é realizada. Jailson. De forma complementar, apenas registrar que toda vez que a gente fala, por exemplo, como eu abri hoje a nossa primeira intervenção, registrando um período de queda sustentada ao longo do tempo aqui na cidade do Recife, a gente quer dizer com isso de que todo o trabalho que os recifenses fizeram, e naturalmente também os pernambucanos, de ficar em casa, de atingir os maiores índices de isolamento e distanciamento social do país, especialmente no período
da quarentena mais rígida, ali na segunda quinzena de maio, o início precoce das medidas de isolamento social, tudo isso foi muito importante para que a gente pudesse chegar até aqui com uma diminuição consistente do número de casos, mas é fundamental não esquecer de que há indícios e há evidências da circulação do vírus a todo dia, e isso é importante que não seja esquecido, porque os protocolos de comportamento na fase de queda do número de casos precisam ser mantidos, e todo o segmento que abre tem a corresponsabilidade, né, de que seus clientes, seus usuários, as pessoas e os cidadãos de modo geral precisam cumprir os protocolos, e a gente se refere aqui ao uso da máscara, ao distanciamento das pessoas nos restaurantes, por exemplo, lanchonetes, ao uso da máscara, ao uso do álcool gel, a frequente higienização das mãos. Então essas medidas são fundamentais para que esta trajetória de queda de número de casos seja sustentável por mais tempo, por um período significativo, procurando evitar que haja um novo aumento do número de casos. E esse aumento do número de casos está sempre como um risco no horizonte, porque temos, claro, muitas pessoas na comunidade que ainda não foram expostas ao vírus. E se há circulação do vírus, esse risco é sempre presente. E a gente então insiste em que prevenção é fundamental, cuidar das medidas, manter as medidas de isolamento, distanciamento, lavagem de mãos, uso de máscara e, sobretudo, também uma preocupação com a população mais vulnerável, que tem mais risco, especialmente as pessoas idosas, as pessoas que têm comorbidades graves. A gente precisa manter a atenção para que não sejam expostas desnecessariamente ao risco de contrair Covid-19. Irce Falcão, do portal Folha PE. Como está a situação do Estado em relação a novos casos e taxas de contaminação da Covid-19, de acordo com as macro-regiões? Há previsão de tempo para atingir a fase de controle da epidemia em alguma localidade? Eu acho que na pergunta anterior nós fizemos uma análise sobre isso, né? Nós temos uma tendência de estabilidade, né, com pequenas variações aqui na primeira macro-região, de uma semana para outra. Mas, notadamente, o pico, né, da pandemia se deu lá na primeira quinzena de maio, e nós temos reduções importantes desde lá, tanto no caso de síndrome respiratória aguda grave, como no caso de mortes, quanto da demanda sobre o sistema de saúde. Nós temos uma preocupação hoje maior, como disse, com o Agreste ainda e com a região do Sertão. Isso ainda carece de uma maior cautela, né? Nós temos observado esses dados semanalmente, né? E a questão do controle da epidemia, ela se dá a partir do momento em que você tenha efetivamente uma vacina, né? Nós optamos, dentro desse plano de convivência, para que a gente precisa, dentro do plano de convivência, ter todos os cuidados de proteção, e a gente não pode passar a imagem de que há um controle geral sobre o caso enquanto o vírus estiver circulando. Então é preciso, a gente fala em estabilidade, às vezes a gente fala em queda, mas falar em controle absoluto só com a erradicação do vírus ou quando a gente tiver imunidade suficiente da população. Nós não podemos criar essa falsa expectativa, de que as coisas estão resolvidas. Não estão resolvidas, você precisa se proteger sempre que for sair de casa. O uso da máscara, a gente tem visto, infelizmente, ainda muita gente, ou na verdade em alguns locais, uma quantidade significativa de pessoas resistindo ao uso da máscara. É muito importante que cada um seja agente, de cobrança do outro para a utilização da máscara, que é um instrumento de proteção do outro, fundamentalmente, para guardar o distanciamento social, principalmente nesses momentos em que passamos a conviver mais frequentemente, e saindo de casa. Então, sempre tomar esse cuidado e ter a consciência, de que nós precisamos ter o cuidado consigo mesmo e com os demais. Doutor Jailson. Acho que a resposta já é completa e faz referência, também faço referência ao que acabamos de dizer
na pergunta anterior, e essa questão, e a Prefeitura do Recife tem procurado exatamente naqueles setores da sociedade mais vulneráveis, que talvez tenham dificuldade maior de acesso ao álcool gel, à máscara, por exemplo, e a própria informação, né? A gente tem procurado levar essas informações e esses insumos para essas regiões da cidade mais vulneráveis, começando pelos setores e segmentos das áreas mais pobres da cidade, mas também colocando as estações itinerantes de informação em vários pontos de circulação de pessoas, nas regiões centrais do Recife, nas regiões de circulação dos bairros. E essa experiência tem sido muito positiva. A gente percebe que, a despeito de algumas pessoas ainda resistirem ao uso da máscara, por exemplo, quando tem a oportunidade, lá aprendem a lavar a mão de forma adequada, recebem ali o tubinho de álcool gel, recebe sua máscara, acaba também saindo de lá melhor informado e mais aderente a esses novos protocolos. Então é fundamental que a gente lembre de que esse trabalho continua, não há previsão para que se possa descontinuar esse trabalho de orientação às pessoas, né? Aquilo que a gente está fazendo aqui, mas sobretudo o que também as nossas equipes de saúde da família fazem de porta a porta nas unidades, por exemplo. Esse é um papel que a atenção primária à saúde passa a ter de maneira muito importante, além de fazer o que a gente chama de busca ativa de pessoas sintomáticas. Então, nessas mesmas regiões da cidade, com a visita dos nossos agentes comunitários de saúde, a visita dos agentes de saúde ambiental, que a gente possa também fazer o reforço dessas orientações, identificar pessoas que sejam sintomáticas em casa, fazer com que possam ali baixar e entrar no aplicativo Atende em Casa para se cadastrar, para ter o acompanhamento, para que a gente possa então identificar na comunidade as pessoas que têm necessidade de atendimento também presencial, para que possamos continuar esse trabalho, lembrando que enquanto houver risco de contaminação, e ele existe, ele é real, ele é palpável a partir dos dados, a gente precisa manter esse trabalho. Ana Maria Nascimento, do Diário de Pernambuco. Quantos profissionais de saúde morreram em Pernambuco após serem infectados pelo novo coronavírus? Quais são as categorias desses profissionais? Bom, inicialmente a gente destaca, como sempre faz, né, o papel fundamental dos profissionais de saúde que estiveram na linha de frente para o enfrentamento da pandemia. Muitos ainda estão na linha de frente, muitos ainda estão se arriscando em prol da sociedade pernambucana, em prol de fazer o melhor, né, de si pelos pernambucanos que adoeceram pela Covid-19. Nós gostaríamos de registrar que até a semana passada, no último dado que nós levantamos, nós tivemos o relato de 55 profissionais de saúde que faleceram, sendo 11 técnicos de enfermagem, 10 médicos, 7 enfermeiros, 2 condutores de ambulância, 2 odontólogos, entre outros. Na verdade, a gente se solidariza com todas as famílias, se solidariza, né, com todos os profissionais, e mesmo que nós não possamos associar todas esses falecimentos à presença na linha de frente da pandemia, né, nós queremos destacar, né, que são verdadeiros heróis os profissionais de saúde que atuam ainda no combate à pandemia em nosso estado. Doutor Jailson, você vai falar. Acho que por parte da Prefeitura, queria reiterar as palavras do Dr. André, dizer que nós nos solidarizamos com as famílias das pessoas que optaram na sua vocação, na sua opção profissional, por seguir uma profissão da área de saúde, que é essencialmente uma profissão que se dedica a cuidar das pessoas, das outras pessoas, profissões que são tão importantes na história de qualquer sociedade e comunidade, mas que durante a pandemia ganham realmente uma relevância que beira o heroísmo, que beira a dedicação e o enfrentamento na linha de maior risco, inclusive de maior exposição. E a gente aqui faz questão de fazer passar a solidariedade a todos os profissionais de saúde que continuam na linha de frente, e também nos bastidores. Há muitos profissionais que acabam silenciosamente, com menor visibilidade, contribuindo para todo esse enfrentamento. Todos estão
aqui lembrados e registrados essa homenagem. E infelizmente também aqui na Prefeitura tivemos entre nossos servidores perdas de vidas. São 7 os servidores da Prefeitura do Recife que perderam sua vida durante o período da pandemia. Um enfermeiro, um agente de saúde ambiental, 2 agentes comunitários de saúde, um técnico e um auxiliar de enfermagem e uma psicóloga que também aqui a gente queria expressar junto às famílias a nossa solidariedade, nossos pensamentos e orações com nossos servidores. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio. Pernambuco ainda realizará o estudo de soroprevalência com testagem em domicílio que estava previsto para iniciar em junho. Se sim, há novos prazos, como será desenvolvido? Bom, nós tivemos que fazer algumas reavaliações operacionais e técnicas nesse estudo. Nós temos ainda a intenção de fazê-lo. É certo que nós estamos ainda definindo também a questão do momento, né? Há um investimento para fazer esse estudo de soroprevalência e a gente está com a doença em plena evolução no estado. Nós precisamos, de certa forma, calibrar melhor, né, os times disso e as amostras. Então a gente está debruçado sobre isso aí junto com a Prefeitura da cidade do Recife, o corpo técnico, para escolher a melhor instituição e o melhor desenho, o melhor modelo para que a gente possa estar fazendo esse estudo. Então nós tivemos que fazer esta reavaliação para em breve a gente deve estar anunciando o momento e a instituição que vai conduzir esse estudo de soroprevalência aqui no estado. Doutor Jailson. Comentar também que nessa análise técnica que está sendo feita tem sido levado em consideração novas evidências publicadas recentemente que apontam, por exemplo, que a soroprevalência ou a medida de exposição ao vírus ela pode variar de maneira bastante importante, significativa, em estratos da população que poderiam ser assim divididos, talvez nos mais expostos, aquelas pessoas que sempre, até por trabalharem em áreas essenciais, estiveram mais expostas ao vírus desde o princípio da pandemia, até em gradações, até aquelas pessoas que estão em isolamento social há mais tempo e estão, portanto, menos expostas ao vírus. Particularmente aqui, lembrando, crianças e adolescentes, desde que as escolas e as universidades foram fechadas, estão nesse último grupo. E é possível que os efeitos e a frequência da soroprevalência, ou melhor, da presença de anticorpos nessas pessoas varie bastante de grupo a grupo, não só regionalmente, não só pelo território geográfico, mas também pelo extrato da população, pelo tipo de atividade que aquelas pessoas exercem. E isso é um elemento importante que a gente possa estudar, porque essas evidências recentes apontam que esses elementos, esses fatores, podem influenciar, inclusive, naquilo que se chama imunidade coletiva, imunidade de rebanho, e, portanto, é significativo, não basta saber, portanto, se há um índice total de pessoas que têm anticorpos naquela cidade, se representa exatamente a dinâmica da transmissão da doença naquela localidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que cada vez mais há evidências de que a presença de anticorpos, como IgG e IgM, parece não responder tudo no sentido daquilo que seria a proteção, mesmo que parcial, à infecção pelo novo coronavírus. Parece haver mecanismos de imunidade celular, mecanismos, enfim, de outros tipos de resposta do próprio organismo, resposta imune, que não sejam simplesmente a resposta de anticorpos dosado pela IgG e IgM, dosados pelos anticorpos que podem ser dosados no laboratório. Então, todos esses elementos estão também sendo discutidos para que esse estudo, que é um estudo importante, domiciliar e de coleta de amostras e de dados domiciliares, possa acontecer tanto no melhor momento, como também de acordo com as melhores expectativas técnicas, à luz, inclusive, dessas novas evidências. Adriana Vitor, da TV Jornal. Que ações de prevenção são consideradas essenciais pelo Estado para evitar novos casos a partir de agora?
Bom, as orientações quanto à prevenção continuam as mesmas que nós temos dado desde antes da chegada da epidemia aqui em nosso estado. Um reforço, né, para a questão hoje consagrada da utilização da máscara, voltando a dizer que precisa utilizar a máscara de forma correta, cobrindo necessariamente a boca e o nariz. A gente tem visto a utilização inadequada da máscara em muitos momentos. Então, às vezes, até a máscara está presente visualmente, mas ela está sendo utilizada de forma inadequada, o que não gera proteção nem para si, nem muito menos para as outras pessoas. O foco continua muito forte na lavagem adequada das mãos. A gente sabe que boa parte das contaminações se dá pelo toque, pela transmissão do toque pelo vírus. Então é importante fazer o cuidado adequado com a lavagem e a higiene das mãos, com água e sabão. Também a utilização do álcool em gel, né, para fazer isso, e o distanciamento social. Há estudos mostrando que, cumpridas essas regras de prevenção, por si você já conseguiria reduzir a taxa de transmissão para menos do que 1, que é inclusive a última medida do IRRD, doutor Jair, mostra Pernambuco com o nosso R, né, abaixo de 1, né, ali 0,97, 0,98, 0,99, mas abaixo de 1. Então é importante que a gente tenha de forma bem disseminada para todo mundo essas noções de educação sanitária que possam estar sendo difundidas, e aí o papel fundamental contínuo, né, dos órgãos de imprensa, que têm sido fundamentais desde o início da pandemia para levar essas mensagens adequadas, né? A gente tem que sempre reconhecer esse papel fundamental da imprensa, tanto no combate às fake news, que felizmente hoje reduziram muito, né, em relação ao início da pandemia, mas também na passagem das mensagens relevantes e importantes para a sociedade, para que possam se proteger. A gente não pode nunca deixar de lembrar que o vírus ele está entre nós, a transmissão sustentada, comunitária, né, do vírus em nosso estado, no país como um todo. Então é preciso que a gente tenha todos os cuidados na prevenção, que sempre é o melhor caminho para se proteger. Ô Jailson. Bom, eu acho que do ponto de vista de... A resposta do Dr. André já é completa, mas se pudesse contribuir com uma complementação, seria no sentido dos protocolos de cada segmento. Então, essas medidas gerais que foram aqui colocadas, elas continuam valendo e elas são fundamentais. E é preciso que esses hábitos sejam introjetados na nossa rotina, de maneira a que nós estejamos atentos a eles todo o tempo. E a gente sabe que, às vezes, com o passar das semanas, dos meses, poderia haver uma tendência ao relaxamento, a achar que talvez não seja mais importante, achar que eventualmente tenha a falsa sensação de estar ali protegido ou não oferecer risco. Então, enquanto houver transmissão ativa do vírus, é fundamental que todo mundo adote esses hábitos. E é como o uso do cinto de segurança. Em algum momento houve ali, para quem lembra, quem é mais velho e lembra que da transição, né, que houve aqui no Brasil, nós tínhamos uma cultura de usar muito pouco o cinto de segurança, e com um conjunto de medidas de educação, também de fiscalização, o cinto de segurança passou a fazer parte da vida e da rotina de quem usa um automóvel, por exemplo, aqui no Brasil. Então, é fundamental que esses hábitos, enquanto houver risco, enquanto não houver uma vacina eficaz, aplicada globalmente, enquanto houver risco de transmissão, esses hábitos precisam fazer parte do nosso dia a dia, em todos os momentos, para que a gente possa diminuir, protegendo a si mesmo, protegendo ao outro, diminuir o risco da transmissão da doença. E esses protocolos estão estabelecidos, e aí eu faço sempre questão de lembrar da responsabilidade do proprietário daquele restaurante, do gerente da academia de ginástica, do proprietário ou do gerente daquele estabelecimento que está aberto, que todos somos corresponsáveis, né, para que não haja necessidade
ou risco de retrocesso, é fundamental que os protocolos sejam seguidos. Portanto, isso tem que ser uma preocupação do poder público, que tem procurado fazer sua parte, de cada cidadão e também dos empreendedores nas atividades diversas que vão começando, que vão aos poucos retomando as atividades. A última pergunta de hoje é de Carol Matos, da TV Asa Branca. Gravatá tem 84 mil habitantes, mas fez menos de 700 testes nesses 4 meses de epidemia. Além disso, a população flutuante no município tem praticamente duplicado. Por causa da baixa capacidade de testagem, consequentemente, os números de Covid também são baixos, o que não traz uma realidade de como a doença circula no município. O Estado tem monitorado situações como esta? Temos monitorado sim, né, todos os municípios, nós acompanhamos os dados. Cabe, obviamente, à vigilância epidemiológica municipal a atuação mais detida em relação à testagem. Lembrar que Pernambuco dá todo o suporte, o governo do estado, inclusive com a distribuição de testes rápidos, que estão hoje, Gravatá certamente tem mais testes rápidos para fazer essa testagem. Lembrar que nós ampliamos a capacidade de testagem geral via laboratório central, então você pega hoje, você tem condição de fazer a testagem de todos os indivíduos sintomáticos com síndrome gripal, isso já acontece desde a semana passada, então é preciso ampliar, né, a testagem no conjunto dos municípios pernambucanos, e a gente espera que Gravatá também possa fazer isso. Gravatá tem essa característica, como você bem lembrou, que é a questão da população flutuante que vem do Recife. Isso acaba facilitando a transmissão do vírus. Isso precisa ser considerado também pela própria vigilância epidemiológica do município e terá todo o apoio do Estado para fazer ações no sentido de ampliar a testagem para melhor conhecer a realidade local lá de Gravatá. Você gostaria de acrescentar alguma coisa antes do encerramento? Encerramos então mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube oficial do Governo. Boa tarde, obrigada.